Se cumpriu o chamado, Jonas capítulo 3. Depois de tudo que acontece com Jonas, o mar, o peixe, ele se arrepender para voltar, Jonas agora se encontra na praia, porque o peixe soltou lá. Jonas agora se encontra em terra firme, e o Senhor vem a Jonas, e vem a Jonas falando o que o Senhor tinha falado para Jonas no início. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Irmãos, se nós tivermos um chamado e nós fugirmos desse chamado, pode passar 5, 10, 15, 20, 50 anos. Quando nós nos rendermos, porque você pode ter certeza de uma coisa, assim como Deus fez com Jonas, Deus pode moer qualquer um de nós que estiver fugindo do chamado. Não, no momento que nós nos rendermos e falarmos: Senhor, não aguento mais, eu quero começar a fazer o que o Senhor quer que eu faça, Ele vai dizer assim: vai, levanta-te e vai fazer a primeira ordem que eu te dei. A primeira coisa que eu falei que era para você fazer, vai lá e faz. Já disse e repito de novo aqui para os irmãos: não tem segunda ordem se nós não cumprirmos a primeira. Não vai haver segunda ordem se nós não cumprirmos a primeira. Então a primeira ordem para Jonas é: te levanta e vai a Nínive e prega. O que ele fez? Foi para Tarsis. O que ele fez? Fugiu da presença do Senhor. O que ele fez? Um monte de coisa. Aí ele se arrepende no capítulo 2, faz uma oração, fala assim: Senhor, o que votei, pagarei. Ele está dizendo assim no versículo 9: Senhor, o que eu falei para o Senhor que eu ia fazer, agora eu faço. Então o Senhor vem para ele e fala assim: Jonas, o Senhor não vem para ele e fala assim: Jonas, tu perdeu um monte de tempo. O Senhor não vem para ele e fala assim: Jonas, agora vai ter que acontecer isso, isso e isso. Não, irmãos, quando o Senhor nos perdoa, Ele perdoa. O Senhor, nosso Deus, não é igual a muita gente que quando perdoa, Ele fala: olha, eu te perdoo dessa vez, mas na próxima não tem mais perdão. Ou quando muita gente que na hora que perdoa fala assim: eu vou te perdoar, mas o nosso relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. Eu vou te perdoar, mas só que eu vou ficar jogando na tua cara de vez em quando. Tu lembra que eu te perdoei? O Senhor nosso Deus não faz isso. Quando Ele perdoa, Ele perdoa. E Ele perdoou Jonas, e Ele não chegou para Jonas e falou: Jonas, você foi um fujão. Jonas, você fez aquilo que eu não mandei. Jonas, você queria ir para Tarsis. Ele não chegou, não mencionou nada disso com Jonas. Ele chegou e falou a mesma ordem: levanta-te, vai a Nínive e prega. Vai fazer a mesma coisa que eu te mandei fazer no início. Então, dessa vez, versículo 3 diz: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Meu irmão, a gente tem duas opções. A primeira, cumprir o nosso chamado no momento que Deus falou conosco, e tenho certeza que o Senhor tem falado conosco. Cumprir o nosso chamado, começar a fazer a vontade de Deus na nossa vida, tranquilamente, na hora que o Senhor falou conosco. E a gente tem uma segunda opção. Qual? Postergar para depois. Deixar para depois. Colocar um monte de desculpas. E você pode até fazer isso por um tempo, Jonas fez. Mas você observa que Jonas passou por um afogamento, ele teve que ser jogado no mar. Jonas passou por uma tempestade. Jonas passou por perdas. Jonas passou por um monte de problemas, até ele falar assim: Senhor, eu vou. E ele começou a fazer. Então a gente tem duas opções. Primeiro, quando o Senhor falar conosco, a gente ir e fazer, sem desculpas. A segunda, a gente não vai, não faz, só que vem um monte de coisa que você nem precisava viver, acontece com você. Jonas precisava passar por um naufrágio. Jonas precisava passar por uma tempestade. Jonas precisava passar por perdas. Jonas precisava estar dentro da barriga de um peixe? Não. Mas ele quis isso para ele quando ele decidiu desobedecer a Deus. Meu irmão, se nós desobedecermos a Deus naquilo que Deus tem nos chamado e naquilo que Deus tem falado conosco, pode acontecer muitas coisas que nem era preciso acontecer, mas vai acontecer porque estamos desobedecendo. E aí lá na frente, cheio de marcas, alguns historiadores dizem que o estômago do peixe é uma conjectura. Alguns historiadores dizem que o estômago do peixe muito provavelmente tinha ácidos. E Jonas saiu com algumas sequelas. Jonas saiu dessa situação aqui, eu te garanto, pelo menos com trauma de mar.
por causa que ele teve uma tempestade terrível, foi jogado no mar, foi comido por um peixe. Jonas saiu disso daqui provavelmente, com uma sequela externa, física, sabe? Então, irmão, se o Senhor nos chamar e nós não fizermos, talvez aconteça uma sequela física. Sabe o quê? Você era bonzinho, não tinha problema nenhum, pois agora você vai doente fazer a obra. Você vai agora sem um braço, sem uma perna, você vai agora com a cabeça quebrada, você vai agora depois de um trauma muito grande, mas você vai. Porque se o Senhor falar que a gente vai, meu irmão, não tem para onde correr. Você vai. Então Jonas se levantou e foi a Nínive. E parou de perder tempo, segundo a palavra do Senhor. Segunda coisa que é muito importante, meus irmãos, é que é o seguinte. Quando versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade. A palavra que veio a Jonas era do Senhor, certo? E a palavra que foi dada a Jonas foi uma palavra bem curtinha. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Só isso. Sabe, não foi uma mensagem de 1 hora, 2, 3, uma série de mensagens, não, foi uma mensagem bem curtinha. Ainda 40 dias e Nínive será subvertido, mas é uma mensagem do Senhor. Meu irmão, isso daqui quer dizer o quê? Que não é preciso você assim você saber pregar num púlpito, ou não precisa você assim ser teologicamente conhecedor, ser bacharel, ser isso ou aquilo, não. A gente tem que fazer a mensagem, a gente tem que pregar a mensagem que o Senhor nos deu. E é essa a mensagem. É essa a mensagem. Então, o Senhor falou 2 palavrinhas com você. Quer que você fale essas 2 palavrinhas? Então, glória a Deus, prega as 2 palavrinhas. Ah, irmão, mas eu acho que se a palavra for do Senhor, vai ter efeito. Você pode ter certeza. Isaías 55:11 diz: a minha palavra não, a palavra que eu falar não voltará para mim vazia, ela fará aquilo que me apraz. Se é a palavra do Senhor, foi o Senhor que mandou, ela vai ter efeito, ainda que a gente não veja. Você pode não ver, mas deixa eu te falar uma coisa. A razão do pregador é pregar. A gente prega, os resultados é com o Senhor. Então a nossa obrigação é pregar, os resultados são com o Senhor. Se vai converter 1, 2, 20, 50, 1 milhão, isso aí é com o Senhor, não é com a gente. Se vai transformar uma vida, isso daí é com o Senhor. A nós é nos dado a obrigação de pregar, falar. Essa é nos dada. Ah, irmão, mas a minha mensagem é assim, 2 palavrinhas. Pois então fale as 2 palavrinhas. Versículo 3 diz: ora, Nínive era uma cidade muito grande, era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Deixa eu te dar alguns detalhes sobre Nínive. Primeiro, era uma grande cidade naquela época. Segundo, ela tinha muralhas de aproximadamente 30 metros de altura. Nínive tinha, as muralhas eram tão grandes que 3 carruagens, imagina uma carruagem levada por cavalos, poderiam passear emparelhadas em cima da muralha, para você ver a dimensão da muralha. Nínive tinha cerca de 100 quilômetros. Tinha a grande cidade de Nínive e tinha algumas cidades satélites, algumas cidades ao redor. Era como se fosse uma grande cidade. Nínive, segundo alguns estudiosos, diz que Nínive tinha cerca de 600 mil pessoas. Então Nínive era maior do que a nossa cidade, porque a nossa só tem 500 mil. Então Nínive era maior do que a nossa cidade. Era uma cidade muito grande, era uma cidade muito importante. Nínive tinha o maior exército da época. Nínive era uma cidade muito influente. E Nínive era conhecida pela sua maldade, porque os moradores de Nínive eram muito ruins. Mas o que acontece, irmãos, é que Jonas entra pela cidade. Agora você imagina alguém passando na cidade, provavelmente, e isso daqui eu digo para os irmãos, provavelmente, Jonas tinha ficado com alguma sequela exterior, não sei o que, mas se você pegar ácido de qualquer estômago e jogar em cima de uma pele, ele come a pele. Os ácidos que tem no nosso corpo digerem carne, digerem tudo, certo? No peixe também. Então, os ácidos do peixe provavelmente fizeram algumas sequelas em Jonas.
É tanto que, e eu digo isso porque é tanto que Jonas sai pela cidade e ele sai falando, olha, ainda 40 dias e ele sai falando, olha, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Mas a mensagem de Jonas, ela é uma mensagem que se resume aí. Ainda 40 dias e a Nínive será subvertida. É uma mensagem de juízo. Ele está dizendo que vocês têm 40 dias e Nínive será subvertida. Isso era a mensagem. Mas por trás da mensagem estava um fato muito interessante. Jonas estava dizendo, de outro modo, para bom entendedor, se vocês não mudam as atitudes de vocês em 40 dias, vai todo mundo ser destruído. E quando fala subvertida, aquele povo entende. Imagina, eles imaginaram Sodoma e Gomorra. Você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Foi totalmente aniquilado. Fogo do céu caiu, acabou todo mundo. E o povo da época conhecia a história. Então, quando Jonas fala assim, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, Jonas está dizendo assim, ó, isso daqui vai virar igual Sodoma e Gomorra. Não sobra nada. E aquele povo sabia de juízo, porque aquele povo era mau. Aquele povo pegava uma pessoa viva e tirava o couro dela com a pessoa viva. Aquele povo pegava uma pessoa, enterrava ele no chão, tirava a língua dele para fora, furava com a estaca e deixava ele morrer à míngua. Ou comido se você colocar alguém enterrado no chão aí e fizer um negócio desse, onde tem formigas, as formigas comem a pessoa viva. Aquele povo era acostumado a pegar, nos povos onde eles invadiam, cortava as cabeças de todo mundo e fazia montões de cabeças. Só por pura maldade. Quando eles chegavam numa cidade, eles não tinham dó nem de velhos, nem de criança, nem de mulher grávida, nem de ninguém. Eles matavam todo mundo. Não tinha dó de ninguém. Então era um povo mau. Aquele povo entendia que quando alguém dita um juízo, fala assim, eu vou fazer assim, pelo menos eles entendiam, porque eles eram desse jeito. Quando eles falavam, a gente vai entrar, a gente vai fazer, vai acontecer, e vai matar, e vai destruir, vai acontecer, eles faziam exatamente como eles tinham falado. Então, quando Jonas fala assim, ó, ainda 40 dias e Nínive será subvertida, vai terminar tudo, aquele povo entende, se a gente não tomar uma atitude agora, a gente vai morrer. Todo mundo vai morrer. Aí, o versículo 3 diz assim, versículo 5, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco desde o menor até o maior. A cidade tinha 3 dias de caminho. Jonas foi pregando. Acredito eu que por uma cidade tão grande dessas, Jonas não foi em cada porta batendo e dizendo assim, olha, vai ser subvertida a cidade em 40 dias. Ele não foi em cada porta, ele saiu pelas ruas da cidade. Só que a mensagem de Jonas teve um impacto tão forte que todos os homens, e eu digo aqui, e o texto diz aqui, todos os homens, do maior até o menor, se arrependeram. Todos os homens vestiram de pano de saco e se arrependeram daquilo. Versículo 7, fez uma proclamação que se divulgou em Nínive. Não, versículo 6, desculpa. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si suas vestes, e cobriu de saco, e sentou sobre cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhe dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu caminho, e da violência que há em suas mãos. A palavra chegou até o rei, ele fez um decreto, e todo mundo, por livre e espontânea vontade, creram na mensagem e se arrependeram. Irmãos, diz o texto lá no finalzinho, que tinha 120 mil pessoas. Alguns estudiosos dizem que eram crianças. Outros dizem que ela tem cerca de 600 mil pessoas. Certo? Então vamos fazer um cálculo aqui. Digamos que ela tivesse só as 120 mil, digamos, isso é uma suposição, certo? Digamos que ela tivesse só 120 mil. Essa daqui foi o avivamento maior da história da humanidade.
120 mil pessoas convertidas, uma cidade inteira. Esse avivamento aqui é muito maior do que o avivamento de Atos capítulo 2, porque na primeira pregação de Pedro, cerca de 3 mil pessoas aceitaram Jesus. Cerca de 3 mil pessoas se converteram. Então aqui, cerca de 120 mil pessoas. Se a gente multiplicar e ir pelo outro lado, 600 mil pessoas. Nunca houve isso na história. Irmão, como eu disse no início, ainda agora, a mensagem é do Senhor. Os resultados quem faz também é Ele. Jonas não queria pregar. E isso daqui, Jonas deveria ter ficado assim, muito feliz e satisfeito. Por quê? Por causa de uma pregação. Não foi 50 anos de pregação, foi uma pregação. Um monte, centenas, milhares, milhares se converteram. Milhares se converteram. Uma mensagem curta, mas o povo entendia isso daí e o povo se converteu. Irmãos, como eu disse, o resultado da pregação não é o tanto de palavra, 1 hora, 2, um dia, 1 ano. Não é o nível de teologia, é apenas obediência. Só isso. Só isso. Deus pode estar falando no teu coração para você pregar para alguém e você falando assim: ah, Senhor, mas por que eu? Por que eu? Tem gente mais qualificada, tem gente que sabe falar melhor, tem gente que conhece mais textos da Bíblia, tem gente que é mais espiritual. Mas se o Senhor te deu uma mensagem, pregue a sua mensagem. Amém? Prega a sua mensagem. A nossa função é só pregar a mensagem. Os resultados da mensagem é com o Senhor, é com o dono da mensagem, é Ele que é o dono. E daí, se ele quiser converter 1 milhão, é com ele. Se ele for transformar a vida de 120 mil ou 600 mil, é com ele. Isso daqui foi o jejum mais forte que eu vi em toda a Bíblia. Versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se dê alimento, nem bebam água. Foi o jejum que não foi só de comida, foi o jejum que não teve comida e não teve bebida. Mas não foi o jejum só dos adultos, foi o jejum de adultos e crianças. Não foi o jejum só de adultos e crianças, foi o jejum de adultos e crianças e de bois. E não foi um jejum só de adultos, crianças e bois. Foi um jejum de adultos, crianças, bois, ovelhas e tudo que tinha lá, vivo, ficou de jejum. Tudo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Decisão implica ação. Decisão sem ação é ilusão. Decisão implica ação. Ah, Senhor, eu decido que agora eu vou ser fiel. E não teve ação, não foi decisão. Ah, Senhor, eu decido que agora eu vou fazer a tua vontade nessa ou naquela área. Não teve ação, não foi decisão. Decisão implica ação. Por isso que lá em Tiago diz assim, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Aí no final do texto diz assim, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Decisão sem ação não foi decisão. Sabe aquelas decisões de início de ano? Ah não, esse ano eu vou fazer isso, e eu vou fazer aquilo, e eu vou fazer aquilo outro. Meio do ano, estamos já no meio do ano. O que daquilo está sendo feito? Decisão sem ação não foi decisão. Esse povo aqui decidiu fazer, mas ele fez uma ação que naquela época era normal. Quando alguém ia buscar a Deus, se colocar para buscar a Deus, eles se vestiam de saco. E para você entender o que ele era se vestir de saco, deixa eu te falar. Quando alguém vai para um velório, geralmente a roupa que se veste no velório da viúva ou das pessoas que estão lá não é preto. Por que é preto? Porque as pessoas estão de luto, não é? As pessoas vão para um velório de camisas coloridas e fazendo festa? Não, está todo mundo triste pela perda da pessoa e geralmente no velório vão todo mundo de preto.
correto? Então, nesse tempo aqui, era normal na comunidade da época, em que quando alguém se dispunha a buscar a Deus, ele trocava de vestes, tirava sua veste normal, vestia pano de saco e sentava sobre cinza, para mostrar verdadeiramente aquilo que ele estava buscando, aquilo que ele estava decidindo, aquilo que ele tinha decidido. Isso daqui foi de homens, de homens grandes, dos reis, dos principais, do povo, das crianças e dos animais, de todo mundo. Até os animais fizeram jejum. Isso daqui é decisão. Decisão implica ação. Se não tiver, não adianta você dizer assim: não, Senhor, o Senhor tem falado para mim sobre um chamado e eu tenho que cumprir. Eu vou cumprir, e não começou a fazer nada. Então não decidiu ainda. Quando a gente decidir realmente que vai fazer, tem que ter ação. Decisão sem ação é ilusão. Não foi decisão. Porque a ação é a prova da decisão. Se não tem ação, deixa eu te contar uma história aqui. Imagina um caminhão a 60 por hora. Imaginou aí? Imagina uma carreta carregada a 60 por hora. Ela vem na rua e alguém despercebido está nessa rua. Mas aí essa carreta vem e bate nessa pessoa a 60 por hora. Muito provavelmente, uma pessoa numa batida direta com uma carreta, ela vai o quê? Morrer. Digamos que ela não morra e que ela sobreviva. Essa pessoa pode ser a mesma pessoa dali para frente? Não tem como. Sabe por quê? Porque aquela situação, aquela circunstância mudou totalmente a vida da pessoa dali para frente. Mudou. Talvez ela ainda vai ter vida, mas ela vai ficar com problema motor, não vai conseguir andar como antes. Talvez ela vai ficar com a cabeça quebrada, uma cicatriz enorme que vai demonstrar que ela passou por aquela experiência. Talvez um braço, talvez não tenha mais o tato de como tinha antes. Talvez vai ter que tomar remédio pro resto da vida. Por quê? Porque ela teve encontro com uma carreta. Irmão, Deus é muito maior do que uma carreta. Se a gente teve um encontro com o Senhor e nada mudou, se a gente teve uma decisão para com o Senhor e nada mudou, não foi uma decisão. E não foi com o Senhor que você se encontrou. Porque Deus é muito maior do que uma carreta. E se qualquer um se encontrar com o Senhor, não volta mesmo. Esse povo aqui encontrou o Senhor. Esse povo aqui buscou o Senhor e encontrou com Ele. E eles tiveram uma mudança. Uma mudança. Se arrependeram e fizeram um jejum e mudaram as suas obras. Diz aqui o versículo 8: mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu caminho e da violência de suas mãos, e quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10 para a gente encerrar. E viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhes anunciado e não o fez. Se nós decidimos cumprir o nosso chamado, se nós decidimos fugir do chamado, com certeza vai ter problema. Mas se nós decidimos cumprir o nosso chamado e a nossa decisão implicar ação, tiver realmente ação, o Senhor pode cancelar juízos de coisas que estavam já prontas para acontecer. O Senhor pode cancelar. Ele cancelou o juízo contra Nínive. Nínive ia ser totalmente destruída. Ele cancelou o juízo. Por quê? Porque eles mostraram verdadeiro arrependimento. Porque eles mostraram verdadeira mudança de vida. Porque eles mostraram que eles queriam mudar. Deus cancelou. Mais na frente Nínive é destruída. Não é na nossa mensagem hoje. Mas mais na frente Nínive é destruída. Sabe por quê? Porque uma vez que eles fizeram uma decisão, aqui e agora, depois, algum tempo depois, eles voltaram a fazer pior como faziam antes. E se nós tivermos feito uma decisão para com o Senhor e voltarmos a fazer pior do que antes, o juízo não tarda.
O mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que é misericórdia, o mesmo Deus que é longânimo, também é o Deus do juízo. E esse juízo, uma hora, chega. Uma hora a paciência de Deus acaba, com qualquer um. Acabou com Jonas, acabou até com Nínive, quando eles voltaram a fazer aquilo. O Senhor nos abençoe pela sua palavra. Na próxima vez que estivermos juntos, estudaremos Jonas capítulo 4. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a cumprir cada um dos nossos chamados. Ó Senhor, nós não sabemos, Senhor, a dimensão, nós não sabemos, Senhor, o quão de bênção será para quantas pessoas, Senhor, se nós fizermos aquilo que Tu tens preparado para nós e que Tu tens nos chamado para fazer. Assim como Jonas, Senhor, não sabia que existiam lá muitas pessoas, milhares delas, que ouviram a Tua palavra, que se converteriam e que o Senhor anularia o decreto de juízo sobre eles. E por causa da pregação de Jonas, por causa da Tua misericórdia, o Senhor os poupou naquela hora. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê a força necessária para nós cumprirmos o nosso chamado. O nosso chamado, Senhor, nós sabemos sempre vai ser para alguém, ou para 1 ou para 1 milhão, não importa quantos sejam, mas certamente vai fazer uma grande diferença na vida de alguém. Ó Deus, dá-nos a sabedoria e a força necessária. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.